Pessoal, Ferroviária 2, Coritiba 1. O Coritiba perde 3 pontos em Araraquara, porque teve um domínio no primeiro tempo, poderia ter matado o jogo, teve pelo menos 2 chances claríssimas no primeiro tempo, mais 2 chances claríssimas no início do segundo tempo, e depois desistiu de jogar. Se você lembrar o que eu falei depois do jogo do Operário, eu disse bem assim: olha, o Coritiba conteve o Operário, o Pedro Rangel não fez defesa nenhuma, mas eu não gosto dessa decisão de recuar demais. E o Mozart de novo fez o Coritiba recuar demais no jogo de hoje. E essa vez alguém aproveitou. A Ferroviária percebeu que dava, foi para cima, engoliu o Coritiba no segundo tempo. A partir dos 3 minutos do segundo tempo, a Ferroviária passou como um trator pelo Coritiba. E não dá para ser assim, porque o Coritiba teve a chance de fazer 3-4-0 no primeiro tempo. Só que o Coritiba desperdiçou um sem número de oportunidades e na segunda etapa sucumbiu diante de um time com vontade de ganhar, coisa que o Coritiba parecia não ter durante o segundo tempo. O Coritiba teve uma segunda etapa que tudo foi tão errado em que até o Mozart acabou expulso. Pode até reclamar da arbitragem, ser uma arbitragem bem confusa, mas em momento algum a arbitragem decidiu o que aconteceu no jogo. Coritiba começa o jogo dominando a Ferroviária tentou fazer uma pressão de saída, não funcionou. O Coritiba foi controlando o jogo até fazer 1-0 com o Gustavo Coutinho. Uma bela jogada desde a recuperação do Guilherme Aquino, passe do Machado, o corta-luz do Josué e a conclusão do Coutinho. O Coritiba fez 1-0, podia ter feito 2, porque aí teve oportunidade com o Coutinho, oportunidade com o Josué, oportunidade com o Ronier. O Coritiba teve chances para fazer o segundo gol. Teve chance com o Alex Silva. Poderia ter feito o resultado, mas o Coritiba não fez. Já teve um toquezinho a mais ali, um toquezinho a mais aqui, no finalzinho do primeiro tempo. E a Ferroviária foi aos poucos querendo chegar. Quando vem a sequência para a segunda etapa, o Coritiba tem 2 chances na cara. A cabeçada do Josué para fora e depois uma saída de bola em que a bola fica no pé do Ronier. E o Ronier erra o chute. E ali começa uma queda técnica do Ronier absurda no segundo tempo, onde ele passa a errar tudo. Mas na verdade o Coritiba que errou tudo no segundo tempo. Porque a partir dali, simplesmente a Ferroviária percebeu que dava. E ao perceber que dava, foi para cima. E o Coritiba não conseguiu conter uma Ferroviária que apostou no Thiago Lopes no segundo tempo. Que entrou bem, por sinal, o Thiago Lopes. Mas é um time comum, um time sem virtudes muito claras, mas que tem um centroavante de boa qualidade, que é o Carlão, que teve 3 chances e fez 2 gols. Coisa que o Coritiba teve uma série de oportunidades e não fez. E aí vem outro erro do Mozart, além do Coritiba ser muito recuado, sempre muito recuado depois de abrir vantagem. O Coritiba não consegue sair de algumas situações. A evolução que a gente sentiu no Coritiba nos 2 últimos jogos, e até deu para ver parte dela no jogo contra a Ferroviária no primeiro tempo, no segundo tempo ela foi submetida a decisões erradas. Aquela velha história de apostar sempre nas alterações semelhantes. Por que o Giovani precisa entrar todos os jogos? Para que precisa pôr o Giovani todo jogo, mesmo quando a situação está fora do controle? Quando o Coritiba precisa atacar, sai o Machado, entra o Giovani. É sempre a mesma alteração. Então o Coritiba, que deu sinais muito positivos em 2 jogos, volta a uma situação de frustrar o seu torcedor. O torcedor ficou irritado com a forma que o Coritiba perdeu para a Ferroviária. O Coritiba tem claras condições de lutar pelo acesso, claras condições de ser um dos 4 primeiros. Está muito evidente pelo que a gente viu nessas primeiras rodadas. Mas não é jogando dessa forma, principalmente o segundo tempo, que vai conseguir. Coritiba precisa resolver os jogos. 1-0 não garante nada. Vai garantir na hora que o árbitro botar o apito na boca e apitar o final do jogo. Antes disso, é preciso matar o jogo. O Coritiba não matou o jogo e no final tomou uma virada e a primeira derrota para a Ferroviária na sua história. Um abraço.